Então, galera, a gente continua aqui com a nossa segunda aula sobre PG, né? E aí, o que acontece? Quando a gente está trabalhando com a PG, a gente já entendeu na aula anterior essa questão da razão, né? A razão da PG é um número que vai ser multiplicado por um termo para gerar o termo seguinte. Ele pode ser encontrado quando você divide um termo pelo termo que vem imediatamente antes dele, certo? E a razão é representada por essa letrinha Q, beleza? Ela é o que vai dizer para a gente se a PG ela é crescente, decrescente, constante ou se ela é alternada. Esse tipo de informação a gente extrai da razão e do termo e do primeiro termo. Mas vamos trabalhar agora vendo a questão do termo geral da PG. A gente viu que se eu utilizar a razão, eu consigo encontrar os termos de uma PG qualquer. Eu tenho o primeiro termo, eu utilizo a razão e encontro todos os outros que vêm depois. Isso aí é fácil. Agora, o que acontece se eu precisar encontrar um termo que está muito além, como a gente também viu na questão da PA? Eu utilizo aquilo que eu chamo de termo geral. O que é o termo geral da PG? O termo geral da PG, ele vai ser basicamente o termo AN, que é o que eu estou querendo encontrar, certo? O termo que está na posição N, que é igual ao primeiro termo da PG, vezes a razão elevado a N menos 1. Sendo esse N que está aqui, a posição do termo em questão que você está tentando encontrar. Então, esse N tem que ser igual a este N. O que a gente faz aqui, então, no caso do termo dessa forma do termo geral? A gente utiliza para encontrar números sem precisar determinar todos os termos que vêm na sequência até chegar nele. Então, se eu preciso determinar o centésimo termo da PG, eu não preciso fazer os 99 que vem antes para encontrar ele. Basta que eu jogue ele aqui, que eu já encontro esse termo da PG. Então, são situações diversas que a gente consegue utilizar isso para tornar mais prática a vida. Como eu falei para vocês na primeira aula sobre PG, dá para você trabalhar com a PG associando ela a uma função exponencial. E isso acontece porque o termo geral da PG, ele é uma função exponencial. Se você observar bem aqui em cima, a única coisa que varia numa sequência numérica é a ordem em que você está trabalhando, do termo que você está querendo analisar. Então, se é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o décimo, o centésimo termo. Essa ordem desses termos é a única coisa que vai variar aqui. Portanto, o que vai acontecer? Se eu tenho aqui um n-1 aqui em cima, isso aqui vai ser a minha variável. Isso aqui, que é a razão, vai ser a minha base dessa função exponencial. E esse A1 vai ser o coeficiente que está multiplicando a função. Consequentemente, galera, o que eu vou poder dizer sobre essa PG? Ela é uma função exponencial. Então, da mesma forma que você analisa a função exponencial para saber se ela é crescente ou decrescente, ou crescente ou decrescente ou constante, você consegue também analisar a PG, ou seja, você não precisa aumentar mais coisas. Mas vamos lá. Como eu estava dizendo para vocês, existem PGs de diferentes tipos. Eu vou ficar trabalhando aqui com as mais fáceis da gente encontrar, porque aí também é bom que a gente já vai revisando os cálculos mentalmente, vocês pegam até mais tranquilo. Então, o que acontece? Vamos pegar aqui um exemplo de PG em que eu vou utilizar essa questão aqui. Eu vou pegar, então, dada uma PG, certo? Aqui está a página. Vamos lá, dada uma PG, com A1 igual a 5 e razão igual a 3, determine o termo A5, beleza? Então, o que acontece, galera? Ó, vou pegar uma PG, então, aí. Vou pegar o primeiro termo sendo 5, vou pegar a razão dela como sendo 3, e eu vou querer determinar o termo A5. A gente consegue fazer isso fácil, só à mão mesmo. Então, por exemplo, se eu quiser achar o A5, até de boa. O primeiro termo é 5, certo? O segundo termo é 5 vezes a razão, que é 3. Então, no caso, 15. 15 vezes 3 dá 45. 45 vezes 3 vai dar 135. E o quinto termo, 3 vezes 5 dá 15, deixa 5, vai 1. 3 vezes 3, 9, 1, 10, deixa 0, vai 1. 3 vezes 1, 3, 1, 4. Beleza. E o quinto termo vai ser esse 405 aí, beleza? Então, o que vai acontecer?
Eu vou estar trabalhando então com o seguinte, vou tentar encontrar esse termo A5 aqui, certo? Utilizando o termo geral no PG, sem que eu precise fazer todas essas multiplicações. Porque como eu estava dizendo na PA, se eu fizer até o 5, tranquilo. Se eu pedir até o 3, tranquilo. Até o 2, tranquilo. Até o 10, dependendo da sua paciência, tranquilo também. Agora, se eu pedir até o 50, você vai me fazer os 49 anos para achar só o 50º termo? Já não é tão legal, né? Então, o que a gente vai tentar fazer agora? Vamos tentar utilizar esse termo geral para encontrar o quinto termo, sem a necessidade de escrever todos os termos da PG até chegar naquele ponto. Belezinha? Então, vamos lá. A tarefa é bem simples, na verdade. Então, você vai pegar aqui o termo A5, que é o que eu estou tentando determinar, que é o 405, e vou igualar ao primeiro, que é 5, vezes a razão, que no caso é 3, elevado a n, que é a posição desse termo, ou seja, o quinto termo da nossa sequência, menos 1. Beleza? Então, o que é que vai acontecer? Fiz essa organizaçãozinha aqui, então eu vou direto fazendo o seguinte, ó. 5 vezes. Agora eu vou responder essa potência aqui. 3 elevado a 5 menos 1, que dá 4. 3 elevado a 4 vai ser o quê? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3 dá 81. Então eu vou ter 5 vezes 81. Consequentemente, eu vou ter então aqui 5 vezes 81, que dá 405. Observa que eu encontrei o mesmo valor, só que sem precisar fazer todos os termos que vêm antes. Então, pelo mesmo motivo da PA, a gente analisa também essa questão do termo geral. Porque se eu pedisse o termo de posição 50, você conseguiria encontrar sem nenhum problema. Se eu pedisse o termo da posição de número 1000, você também conseguiria encontrar sem nenhum problema, sem precisar de fazer tudo isso. Ah, Eduardo, mas tem casos que vai ser melhor fazer a sequência direto? Vai. Tem casos em que eu vou pedir para você o terceiro termo, certo? E aí, até você armar toda a conta, você demora um pouco mais de tempo do que se você vier só fazendo a multiplicação. Mas isso também é aquela situação. Existem casos e casos. Então, tem casos que é mais fácil fazer a multiplicação logo diretamente um depois do outro, então você vai fazer. E tem casos que já não vai ser tão simples, beleza? Então, aí nesses casos, você usa o termo geral. Galera, eu quero que vocês entendam também essa questão que o termo geral é igualdade. Então, funciona tanto daqui para lá como de lá para cá, tá? Então, não esqueça disso. É uma via de mão dupla em que se eu tiver, por exemplo, a razão, o primeiro termo e esse termo aqui, eu consigo determinar quem é a ordem dele. Se eu tiver a ordem, eu tiver esse termo, eu tiver a razão, eu consigo determinar quem é o primeiro. Se eu tiver esses aqui, o N, esse e esse, eu consigo determinar quem é a razão. Basta que eu coloque as coisas em evidência, certo? Alguns desses raciocínios aqui você vai precisar utilizar uma noção de logaritmo, que aí no caso você precisa também ter um pré-conhecimento que vocês vão encontrar aqui no canal também, que é a nossa aula sobre logaritmo, em que eu explico todas as propriedades, faço as demonstrações, e que se você tentar analisar aquilo ali um pouquinho, você vai ver também que dá para responder muita coisa. Beleza? Então essa aqui foi a nossa segunda aula sobre PG.